Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. O texto que nós vamos meditar hoje está no livro de Lucas, capítulo 5, dos versículos 3 ao 5, que diz o seguinte: E Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Esse é um dos maiores textos, uma das maiores histórias registrada na Bíblia, que é quando Jesus ensina os discípulos sobre algumas coisas. O que me chama a atenção aqui é que Jesus estava ensinando o povo na beira da praia, e ele avistou alguns barcos vindo do mar para a beira da praia. E quando ele avistou, ele foi até o barco onde estava Pedro, Simão Pedro, e ele subiu no barco para que do barco de Simão Pedro ele ensinasse o povo a palavra de Deus. E após ele ter ensinado o povo a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele pediu para Simão afastar mais o barco para o mar, levar o barco mais para o mar. E lá pediu para lançar a rede ao lado direito do barco. O que me chama a atenção nesse texto é que Simão Pedro disse para ele: Senhor, nós passamos a noite inteira aqui pescando e não pegamos nenhum peixe. Agora imagine só, Simão Pedro e os discípulos que estavam junto com ele eram pessoas experientes na pesca. Quando Jesus tivesse mandado eles lançar a rede para o lado direito, Senhor, o senhor está maluco? Nós fizemos isso a noite inteira, não pegamos nada, o senhor está mandando a gente lançar a rede novamente? Eles poderiam ter questionado Jesus, poderiam ter duvidado daquilo que Jesus estava fazendo. Mas Pedro diz o seguinte: como é o Senhor que está mandando, então eu vou fazer. E jogou as redes. Na sequência, a história diz que eles pegaram tanto peixe nessas redes que nunca tinha pego antes. No entanto, que eles tiveram que chamar os outros discípulos que estavam em outros barcos para ajudá-los a puxar aquela rede e a pegar aquele peixe, que a quantidade era muito grande. E aqui eu consigo aprender algumas coisas com essa história. Primeiro, precisamos desejar a presença de Jesus em nossa vida. Você, meu irmão, precisa desejar a presença de Jesus em sua vida. Pedro desejou. Pedro, ele fez de tudo para que Jesus realmente estivesse no barco dele e ele pôde obedecer aquilo que Jesus, as orientações de Jesus. Então deseja que Jesus esteja no seu barco. Se Jesus não estivesse no barco de Pedro, ele jamais teria pegado aquela quantidade de peixe. Quando não temos Jesus na nossa vida, quando não temos Jesus na nossa caminhada, jamais receberemos ou seremos abençoados. Ponto 2. Devemos obedecer os planos de Deus para nossas vidas. Aqui Pedro obedeceu os planos de Deus, porque Jesus falou para ele: lança as redes do lado direito. Lança as redes, ou seja, Pedro passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Em 10 minutos que Jesus estava no barco, ele pegou uma quantidade imensa de peixe. Então obedeça os planos de Deus para a sua vida. Terceiro, a bênção precisa ser compartilhada. Quando Pedro puxou aquela rede com um monte de peixes, o que a Bíblia fala? Que ele chamou os outros discípulos que estavam no outro barco para ajudá-lo. Vem aqui, tem muito peixe, vem aqui pegar mais, vem nos ajudar. Então a bênção precisa ser compartilhada. Imagina só se Pedro fosse arrogante ou ganancioso e ficasse com a bênção daquela pesca só para ele. Se ele pegasse aquele monte de peixe só para ele, mas não, ele fez questão de compartilhar com os outros discípulos, com outros irmãos. Você também, meu irmão, precisa compartilhar as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Então, primeiro, deseje a presença de Jesus na sua vida, obedeça aos planos de Deus e terceiro, compartilha das bênçãos do Senhor.
com as outras pessoas. Por isso eu quero orar contigo, Pai, em nome de Jesus. Nesta hora, Senhor, me coloco diante da tua presença para orar, ó Deus, por esse meu irmão, por essa minha irmã que está ouvindo esta oração. Pai, abençoe a vida dele, abençoe a vida dela. Talvez, ó Pai, eles não estão sentindo ou não estão entendendo, ó Pai, que o Senhor Jesus precisa estar na vida deles. Talvez, ó Pai, eles não estão entendendo sobre a obediência, que é obedecer a tua palavra. Talvez, Senhor, eles também não estão compartilhando das bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida deles. Mas eu peço agora, ó Pai, que o Senhor venha abrir os olhos, que o Senhor venha abrir o entendimento, que o Senhor venha venha trazer clareza a essas pessoas mesmo, ó Pai. Que o Senhor Jesus precisa estar no barco de cada um, ó Pai. Talvez está passando por lutas, por dificuldade, passando a noite inteira tentando pescar, passando noites em claros, tentando buscar uma solução e não tem conseguido. Eu peço, Senhor, esteja no barco dessa pessoa mesmo, Pai. Esteja, ó Deus, na vida dessa pessoa, esteja na família dessa pessoa, trazendo solução, trazendo, ó Pai, no nome de Jesus, uma direção, mostrando para ela, ó Pai, qual é o caminho, onde é que ela tem que seguir, aonde é que ela tem que lançar as suas redes, Senhor. Ô Pai, no nome de Jesus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, Deus, que está ouvindo esta oração agora, que precisa do milagre do Senhor, que precisa da bênção do Senhor, que precisa, Senhor, da tua mão sobre a vida dela, sobre a casa, sobre a família, sobre filhos, sobre os pais. Se há alguma enfermidade, se há alguma doença, Pai, vai curando agora, Senhor. Vai operando agora sinais, vai operando maravilhas, vai realizando o teu querer mesmo, Pai. Porque sabemos que quando o Senhor está em nossas vidas, quando o Senhor está em nossos corações, quando o Senhor habita em nossa família, tudo vai muito bem. Senhor, abençoe a vida desse meu irmão, Senhor. Abençoe a vida dessa minha irmã que está ouvindo esta oração. Que ela possa, Senhor, que eles possam ser tocados pelo Senhor, que possam ser ministrados pelo Senhor mesmo de uma forma especial. Pai, derrama a tua graça, derrama do teu poder, derrama da tua presença agora mesmo, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida, sobre a casa, sobre os sonhos, sobre os projetos dessa pessoa. Deus está ouvindo essa oração agora, Pai. Eu declaro toda a sorte de bênção mesmo. Quero desejar, Senhor, muita saúde, paz e prosperidade na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.